Bom dia, está no ar o Pode Estar, o primeiro de 2025. E você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos sobre muito empreendedorismo aqui através das redes sociais da ASEAG. E nessa manhã nós temos a grata oportunidade de falar com o vice-presidente da Câmara México, Câmara Comercial México-Brasil, na região do Centro-Oeste, Norte, Minas Gerais, Dejair José de Rezende. Ele que vai contar toda a sua história, que passa pela engenharia elétrica, passa pela tecnologia de informação, passa pro comercial e por essa relação extremamente importante, que ainda precisa muito ainda mais ser desenvolvida entre o Brasil e o México, e tudo isso com exclusividade para você que nos assiste aqui através do YouTube da ASEAG. Bom dia, Dejair José de Rezende, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui junto com a ASEAG, né? A gente já tem uma convivência aí interessante e a gente tem, como você disse, temos que aprofundar, né, toda a relação. Eu faço essa abertura em relação à relação não só pessoal, como principalmente em relação ao México, né? Porque tem uma coisa que a gente... Por que eu faço isso, né? Apesar de ser uma coisa assim, poxa, que desafio que é esse de estar aqui no Brasil se envolvendo com o México? É porque tem um dito mexicano que é o seguinte: quem vive no México e eventualmente tem que deixar o México, ele deixa o México, mas o México não deixa dele. Então, a gente fica... E isso é uma coisa que a gente procura transmitir, entende? Porque as pessoas, principalmente aqui no Brasil, que é a minha referência maior, né? Assim, às vezes, do México, muito, muito interessante, Mariachi, Copa de 70, Guadalajara... Mas quando você faz uma pergunta, como eu já fiz em vários eventos, nós vamos falar sobre o México, mas que eu queria fazer uma coisa mais interativa. Eu vou fazer algumas perguntas assim, ao longo da palestra. Você pode me falar o nome de 2 cidades do México? Aí fica aquele silêncio mortal, assim, 2 cidades. Aí alguém, né, mais esperto, a cidade do México, né? Porque esse aí, né? Falei, mais uma aí fica... Aí eu começo a ajudar, né? Aonde que o brasileiro gosta, né? O brasileiro, né? Em espanhol. Vice-presidente da Câmara na região Centro-Oeste, Norte e Minas Gerais. Ele que faz realmente esse belíssimo trabalho de interação comercial, abrindo as portas realmente do México para o Brasil e do Brasil para o México. A gente estava até começando a falar sobre um pouco sobre a trajetória, né, mexicana, mas antes, Dejair, vamos conhecer um pouco você, vamos apresentar o Dejair para os empresários, em especial a aparecidense. Você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte, na capital, e vim para Goiânia, não diretamente, vim do México, exportado do México para Goiânia. Quando eu voltei para o Brasil, e isso em 2012, eu estava lá no México, né? Eu atuava como diretor da Stefanini para a América Latina. Eu tinha responsabilidade em todos os países, exceto o Brasil, e eu recebi um convite do Grupo Zé Alves para assumir então Red White, a empresa de tecnologia do grupo, como diretor técnico dessa empresa. Posteriormente, assumi a função de CIO do grupo como um todo e superintendente da Red White, e assim fiquei até 2018, né, trabalhando na Red White. Mantenho ainda um contato com o pessoal, e de 2018 para cá eu acabei continuando aqui em Goiânia, apesar de ser mineiro, né? Foi mas a trajetória de trabalho não começou por aí, não? Começou antes? Começou bem antes, né? Começou com a minha formação de engenharia elétrica, não? Eu trabalhei 18 anos na CEMIG, em Minas Gerais. Foi um período bastante interessante, muita experiência, mas chegou num momento em que houve uma instabilidade devido
posição governamental e tudo, e eu recebi um convite para atuar no mercado em empresas particulares, não privadas, e assim eu assumi o desafio. Na área de engenharia elétrica ainda? Na área de... Não, já estava atuando, inclusive na CEMIG, na área de tecnologia da informação. Foi uma descoberta, né? Que eu sempre tive esse perfil de inovar, de desafio, de buscar soluções, e até bem antes, né? Meu primeiro emprego com 14, 15 anos foi no Detran, e eu criei soluções muito interessantes. Uma dessas soluções, que eu lembrei aqui agora, sim, é utilizada até hoje, e eu não patenteei isso, não tinha idade para patentear. É o que eu chamava na época de vermelho total. Por norma, o semáforo, né, quando ele termina o ciclo do verde, entra o vermelho, sim, e do vermelho entra o verde. E eu identifiquei que existia um risco muito grande, principalmente em determinados cruzamentos, que esse imediatismo de mudança de vermelho para verde, algum motorista afoito ou distraído passava do limite e tinha um choque. Isso eu percebi na Avenida Afonso Pena, assim, situações muito interessantes, que a pessoa não avançava o sinal, só em função do tamanho do cruzamento. O outro, não, assim que dava o verde, ele saía e se chocava. E eu tive a ideia de colocar um tempo, 3, 4, 5 segundos, de vermelho, sempre entre uma transição. E isso hoje é utilizado aqui em Goiânia, vários e vários sinais. Mas foi uma coisa que eu criei, e isso vem comigo, essa ideia de criação. Na CEMIG também, eu assumi na época da microinformática nascendo, começando. Porque realmente era um período assim, de novidade. A tecnologia, sim, de informação está cada vez mais efervescente, mas sim, no início nós tínhamos uma reserva de mercado que limitava muito a evolução do que a gente tinha de equipamentos, mas a coisa foi sendo superada com o tempo, e chegamos hoje na inteligência artificial, sim, né? E em outras soluções, como IoT e outras coisas que tem a parte de robótica extremamente avançada. Mas foi esse período na CEMIG, e eu aí assumi conhecer o mercado privado, e eu também consegui bons resultados em empresas. Desse período eu acabei passando um período na IBM no bug do milênio, né, até a migração de diversas empresas dos sistemas em função do problema do bug do milênio, que muita gente achava... Não, ia acabar tudo, ia desligar. Graças às intervenções que aconteceram, os impactos foram pequenos. Mas tinha realmente esse perigo? Tinha sim, porque como se tratava o ano somente com 2 dígitos, né? A hora que chegasse no ano 2000, de 99 para 2000, em vez de ter 2000, você teria 99 para 00, que poderia ser o início de outro período e não o fim. Então, e isso num cálculo feito com base em períodos de tempo, e para algum tipo de decisão, aí é onde se tinha a ideia do perigo. Os equipamentos militares, eles sofrem efeito disso? Sim, certamente. Se não tivesse o cuidado lá, falar, olha, se acontecer uma data, um cálculo aqui, o que pode ser feito? Um dispositivo pode ser acionado. Na área financeira era mais crítica, né? Porque muitas coisas com cálculo de datas iam ser afetadas. Mas, graças a Deus, a coisa foi sanada. Foram poucos os problemas que surgiram, muito poucos. E esse período na IBM foi bastante interessante. Depois desse período, eu passei por algumas empresas de tecnologia a nível nacional, além da própria IBM, e acabei indo atuar na Stefanini IT Solutions em Belo Horizonte. E eu assumi a gerência da fábrica de Belo Horizonte na Stefanini,
pegamos um período que a Stefanini estava se consolidando, hoje é uma potência gigantesca. Nesse período, a presidência da Stefanini, o Marco Stefanini, me passou também, além de Belo Horizonte, a fábrica de software de Brasília, então eu fazia uma ponte aérea entre Belo Horizonte e Brasília, fiquei um tempo assim, e a gente identificou, dentro da minha, vamos chamar, ousadia de desafios, a gente identificou que Belo Horizonte, apesar de não ter, na época, né, uma conexão aérea para o exterior, a gente tinha, na unidade da Stefanini, um acesso muito forte com as áreas comerciais da Stefanini no exterior, principalmente nos Estados Unidos, uma parte na Europa, era pequena na Europa ainda, e na América do Sul, vários países da América do Sul. E o hub principal não era Belo Horizonte? Não, Belo Horizonte era um hub secundário e pequeno na época, mas o Marco ele sempre foi bastante ousado em crescer, mesmo sem ter algo já bem consolidado. E assim, ele tinha atuação nos Estados Unidos, tinha perto de 4 gerentes nos Estados Unidos que faziam as prospecções de oportunidades e clientes, e só a unidade principal da Stefanini, que fica em Jaguariúna e São Paulo, não tinha uma atenção para isso. Eles atuavam reativamente. Chegavam a oportunidade, vamos trabalhar. Não havia preocupação de falar assim, por que nós não conseguimos outras oportunidades? Um pós-venda, né? Pós-venda ativo. Não, é mais o pré-venda mesmo, entende? Fala assim, que nós vamos buscar outras coisas, né? A área comercial, ela atuava tentando fazer seus negócios, mas não tinha essa conexão de área comercial com área técnica. Sim. E que a gente percebe que cada vez que passa é mais importante, né? Não adianta hoje em dia você procurar apenas vender, realmente oferecer um serviço, se você realmente não tem essa integração, não tem um conhecimento do que você está oferecendo. Exatamente. E isso aí foi uma descoberta, efetivamente, né? Porque até o próprio Marco, ele descobriu isso, porque quando a gente começou a atuar em Belo Horizonte com várias oportunidades, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, o Marco chegou a me falar assim, não estou entendendo por que Belo Horizonte não tem conexão aérea com nada, vocês conseguem fazer serviços para clientes nos Estados Unidos, clientes na América Latina, e Jaguariúna e a Faria Lima, eles só ficam aquilo que já está acontecendo aqui, né? Aí ele me perguntou isso, eu falei, Marco, a gente tem a intenção de buscar, assim, como que eu vou fazer a operação de Belo Horizonte crescer? Só com o mercado mineiro? Né? É um mercado pujante, é forte, não sei o quê, mas por que não buscar o mercado externo? E principalmente porque tem uma variante, a exportação de software ela não tem tributação. Então, o que impede? Qual que é o problema, né? Não tem. Ele não tem. Então, vamos evoluir com isso. E dentro disso aí, o maior projeto que a Stefanini teve nos Estados Unidos foi desenvolvido em Belo Horizonte. Uma empresa chamada H&I Corporation, no meio oeste americano. Eles tinham uma dificuldade técnica por usar uma tecnologia de uma empresa canadense que já tinha saído do mercado. Então, eles tinham toda a estrutura técnica no corpo principal da empresa, mas não tinham suporte. E não sabiam. E coincidentemente, essa tecnologia era usada em toda a rede bancária brasileira oficial. Nos bancos estatais utilizava a mesma tecnologia. O que aconteceu? A empresa buscou no mercado americano, não achou, né? E aí foi buscando alternativas e o comercial da Stefanini no México, nos Estados Unidos, identificou esse problema e exatamente pela conexão que nós já tínhamos estabelecido, me apresentou o problema, coincidentemente,
Pelo bug do milênio, eu tive o contato com o Banco do Estado de Pernambuco usando essa tecnologia que chama XGen, é um gerador de COBOL específico. E o que aconteceu? Foi muito interessante que ele comentou com a empresa, então nós temos aqui, a empresa, não, queremos conversar com o pessoal que tem esse conhecimento. Aí eu fiz um documento mostrando o relacionamento que a gente tinha, encaminhei para lá e a empresa pediu para vir aqui. E aí aconteceu uma situação interessante que o Marco Stefanini, ele não pôs muita fé. E falou que eles vêm, vão conhecer a Faria Lima, a Jaguariúna, aqui, né? Que não, Belo Horizonte, fazer o que lá, né? Então, e o pessoal veio, e o gerente lá das Stefanini dos Estados Unidos também veio. Chegando lá na Faria Lima, eles conversaram com o Marco, tal, não sei o quê, aí fizeram uma pergunta, e cadê o rapaz que mandou aquele documento para a gente quer conversar com ele. Aí o Marco não tinha deixado eu ir para São Paulo. Não vai dar nada, isso é só... E eu não fui, né? Aí ele disse, não, é porque ele fica em Belo Horizonte. Mas não tem jeito de a gente conversar com ele? Não, tem por telefone. Não, nós queremos conversar pessoalmente. Conhecer o americano tem esse perfil. Sim. Assim, e conhece bem o brasileiro. Então ele sabe que precisa ter a coisa olho no olho, certinho, né? E acabou não acontecendo, né? Aí eles pegaram, não, olha, não tem jeito, então nós vamos embora, vamos voltar. E foram, pegaram avião para voltar para os Estados Unidos, e o gerente comercial da Stefanini foi junto, né? Foi lá, chegando em Nova York, porque tinha conexão em Nova York, eles se despediam lá, falaram, olha, nós estamos aqui, está vendo aqui esse documento aqui? Era o draft do contrato que nós já queríamos assinar, porque nós estamos desesperados por esse negócio. Mas, assim, nós estamos desesperados, mas sem imprudência. Nós queremos saber, conhecer a pessoa, porque eles não gostaram de Jaguariúna, falaram, não, aqui é um movimento. Jaguariúna, é uma cidade pequena, né? Não tem movimento, não tem suporte, não tem nada. No Faria Lima, ao contrário, é exagerado. Então, queremos um meio termo, né? E acabou que Belo Horizonte se encaixava. Mas não fluiu ali. E o gerente comercial me fala, não, deu zebra, não deu certo, o Marco ficou com pondurismo, né? Termo bem brasileiro, e aí perdeu. Aí, assim, naquilo que eu não consigo aceitar essa derrota assim, sem ter lutado, né? É como a gente fala no futebol, né? O time não compareceu. Sem entrar em campo. Não entrou. Aí eu falei assim, vamos fazer um negócio, perdido já está, não? Então, liga para eles, para a gente ter pelo menos uma conversa com eles. E ele falou, vou tentar. E eles toparam. E aí teve uma palavra-chave que matou a história toda. Eu falei da experiência tudo e falei com eles que eu conhecia a pessoa que era o responsável técnico da empresa que produzia essa solução, essa tecnologia. E eu tinha muito contato com ele, e de fato tinha, por causa do bug no milênio. Aí eles me perguntam, mas você conhece ele mesmo? Conheço, fulano de tal, ele mora em tal lugar, aí nos Estados Unidos. Você, cara, já tem gente para fazer esse serviço? Aí eu tive que falar, não tenho. Só que, na realidade, eu tinha as pessoas, mas tinham uma dificuldade. 99% dos profissionais que tinham domínio de XGen não falavam inglês. Aí, como é que faz? Como é que nós vamos resolver isso? Aí eu tive que criar mais uma solução. Eu vou pegar um profissional que conhece XGen com um profissional que fala inglês, que não conhece o XGen, mas conhece COBOL. Ou seja, vamos fazer uma simbiose de dois para ter um. Sim. E apresentamos essa solução. Eles compraram a ideia. Então, tudo bem, ele conhece COBOL, aprende o XGen, nós vamos trabalhar juntos. Nós montamos uma equipe de 37 profissionais.
Atendendo aqui de São atendendo Paulo, de Belo Horizonte, atendendo uma exclusivamente empresa de Belo americana. Horizonte. Eles montaram uma área dentro da fábrica exclusiva, e isso funcionou de 2006 até 2008. O Marco, ele ganhou muito dinheiro, e quando entrou a crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise imobiliária, Sim. essa empresa, ela é a maior fabricante de lareiras dos Estados Unidos, é o maior fabricante de móveis para escritório dos Estados Unidos. Eles têm uma operação, inclusive, na China, muito grande, e eles foram afetados diretamente, né? Se não constrói casa, vai pôr lareira. Vai pôr lareira aonde? Ainda mais, né? Mas o que eles fizeram? Apesar de toda a dificuldade, eles mantiveram o projeto mensalmente sendo pago, sem ter ninguém fazendo uma linha de código que fosse. Aí, isso durou um tempo até que ocorreu um erro na Stefanini, que eu já tinha ido para o México, a pessoa vindo, não, o pessoal à toa aqui sem fazer nada, vou arrumar serviço para eles. E arrumou, só que não percebeu, ou não sei o que passou na cabeça, que é o seguinte, aquele ambiente ele era segregado e controlado pelos americanos. A hora que os americanos começaram a perceber que estava tendo alguma movimentação, aí eles falaram, que isso? Quem é que estava fazendo? Olha, essas linhas de código aqui não são nossas. Aí... Isso é raro. E isso a gente percebe muito, né? Essa parte de terceirização assim, dentro das empresas, né? Várias equipes, às vezes atendendo vários setores, né? Sim, sim. Ainda mais nessa área de tecnologia, sim, né? Sim. Isso aí é normal acontecer. Agora tem que ter o zelo, tem que ter a responsabilidade. Até porque realmente tem como se está ali fazendo um trabalho específico para aquela empresa, tudo realmente tem que destinar para aquela função. E para o México, o que te levou para o México, Dejair? A ida para o México foi durante essa atuação na Stefanini, aconteceu uma situação muito interessante, né? A minha equipe em Belo Horizonte é uma equipe que, assim, eu dava toda a condição de manter atualizada o que é tecnologia de ponta, o que é conhecimento específico. Então, a gente tinha uma equipe muito forte. E, de repente, num evento da Stefanini, um evento nacional, eu fui acionado pelo diretor-geral do México, da Stefanini, que participava nesse evento lá. Ele me buscou que estava com um problema muito sério, um projeto com uma empresa, a gente pode falar o nome, não tem problema, GNP Pro Futuro, a empresa de grande porte lá, que eles venderam um projeto e tinha 10 meses que eles estavam tentando entregar e alguma coisa estava errada. E aí ele pediu se eu não poderia dar um suporte para ele. E me pediu para ir ao México, foi o primeiro contato. E na época eu não tinha domínio de espanhol, eu já tinha feito um trabalho no Peru, com a Bolsa de Valores do Peru, a Cavale. Eu fui. Chegando lá, eu constatei uma situação que assim, foi marcante, né? Uma reunião com a equipe técnica do projeto, mas a equipe gestora. A responsável técnica falou que não estava atendendo o cliente porque eles pediam que fosse entregue uma coisa chamada BIPEL. Assim ela disse, não, estão me pedindo que entregue os BIPELs. E eu perguntei para ela assim, mas por que você não entregou? Aí ela falou assim, eu vou ser sincero, eu não entreguei os BIPELs porque eu não tenho a menor noção do que é isso, para que serve, que história é essa? Eu falei assim, mas como é um projeto de arquitetura orientada a serviços, usando o SOA especificamente, você não tem noção. Aí eu falei com o diretor-geral, né, falei, olha, seu problema, você só tem dois caminhos. Ou traz uma equipe, de fato, que conhece, a equipe de Belo Horizonte tem certificações por vários provedores importantes, Oracle, SAP, IBM, ou procura o cliente e entrega os pontos, né? Devolve o dinheiro que já recebeu. A hora que eu falo assim, não, eu não posso fazer isso, não, o Marco me mata, né? Então, aí ele me pediu que eu enviasse a equipe, eu enviei a equipe, e ele aí conversou com o Marco, você não quer
trazer o Dejaí para poder organizar a operação da Stefanina no México, que era uma operação muito pequena, perto de 12 pessoas do próprio México. Sim. Lá, e sem assim, atuação marcante no mercado. E já havia um acordo prévio meu com o Marco de ir para os Estados Unidos fazer aquilo que a gente começou com a outra empresa lá, a SAI e outras empresas que a própria Gerdau, a Mersil, na Flórida, a gente já tinha feito trabalhos com eles lá. Então, o Banco of America, eram vários clientes nos Estados Unidos que a gente já atuava a partir de Belo Horizonte. E o Marco, mas aí me buscou e falou assim, não, Dejaí, faz o seguinte, você vai para o México, resolve o problema no México, dá uma organizada e depois você vai para os Estados Unidos. E foi com a família? Hein? E você foi com a família? Com a família, cachorro, tudo. Foi uma viagem, assim, tipo Arca de Noé. Nós colocamos, foram 26 malas. Nossa. Com 7 pessoas viajando. É uma mudança mesmo. Foi uma mudança, o que era possível levar. Mas fomos, né? Chegamos lá. Nesse momento, eu já estava no México, quando houve a mudança da família, né? Eu vim buscar, mas foi uma coisa, nós fomos para São Paulo para embarcar para o México, passamos o dia inteiro em São Paulo esperando o voo do México, foi uma coisa assim, complicada, mas foi bom. E eu acabei indo para o México, né? E começamos a atuar, e a mesma coisa que aconteceu em BH e em Brasília, eu fui vendo que é o seguinte, por que não consegue vender as coisas, não consegue vender soluções? E era exatamente o problema que os gerentes comerciais, eles não conseguiam transmitir confiabilidade, confiança, segurança e domínio para as empresas contratantes, sejam elas os grandes bancos que tiveram lá. Teve um dos bancos, né, que era o Banamex, que pertence ao Citigroup, que buscou a Stefanini para uma solução de Scrum, de modelo ágil, porque eles estavam com um projeto gigantesco, cerca de 1.000 pessoas em Singapura, 200 na Cidade do México, mais 200 em León, e tentando fazer a conversão do cartão de crédito e débito do Banamex para o sistema do Citigroup. E a gestão disso era o caos, gestão do caos. 1.000 pessoas à distância, como fazer? E aplicando o PMI, os conceitos de PMI, e não conseguia. As coisas não funcionavam, não fechavam. E ele me perguntou, nós fomos para uma reunião lá, e ele me perguntou se a gente tinha uma solução, porque ele tinha visto uma solução apresentada por uma empresa de TI mexicana, e essa empresa disse que aplicando essa solução, teria uma redução de 70% do prazo e do custo. Ele se encantou. Lógico. Né? Maravilha total, resolveram o problema, nós vamos em frente. Só que aí ele pensou, mas será que é isso mesmo? E ele me fez essa pergunta, né? Ele sabia, nós vamos falar sobre isso, ele falou, você acredita mesmo que reduz 70% do prazo e do custo? E eu respondi para ele, e eu creio que a minha resposta foi decisiva para a tomada de decisão dele. Eu respondi para ele que se eu podia responder fazendo uma pergunta. Ele falou, não, pode sim. Eu perguntei para ele se ele acreditava em Santa Claus. Aí ele ficou assim, super... mas você não está aqui defendendo essa solução, esse modelo, né? Não é metodologia. Sim. Porque se fosse metodologia não seria ágil. Né? É uma coisa que faz bem parte do conceito de modelo ágil. Aí ele falou assim, mas então ficamos voltando para a estaca zero. Eu falei, não. Ele, mas se não tem esse 70%, o que acontece? Eu falei, olha, na prática, a hora que você começar a utilizar, mesmo você tendo já uma equipe, você vai ter, não uma melhoria, mas uma degradação, porque você não tem a cultura formada. E até você ajustar a cultura, porque tem uma mudança de posicionamento radical
entende? Sim. Eles são conceitos totalmente diferentes. Mas depois que você superar com o suporte de uma equipe que tenha conhecimento já efetivamente, você vai ter benefícios, sim, marcantes. Quanto? Né? A preocupação dele é quando ele falou, olha, se você conseguir entre 20% e 25%, você só não pode soltar fogos de artifício, porque no México é proibido soltar fogos. Mas é a realidade, né? É a realidade, você vai ter, e de fato, com uma garantia e uma segurança das coisas que vão acontecer. E, por consequência dessa conversa, a Stefanini foi contratada para fazer isso. Você já atua praticamente na área comercial. Foi uma descoberta, né? Que eu como técnico, mais de 30 anos, nem é bom ficar lembrando tanto tempo, né? Mas eu fui para lá assim, para fazer a área técnica. E minha responsabilidade, eu era o diretor técnico para a América Latina, não Sim. só para o México, né? E aí, numa conversa com o Marco, ele me falou, você é o meu melhor gerente comercial. Eu falei, não, eu não sou gerente comercial. Eu falei, você é sim. Como eu sou seu diretor técnico aqui? Sim, só que você consegue fazer as duas coisas. Você consegue, numa discussão com o cliente, transmitir a confiança da solução técnica, da identificação do problema, de saber o que é a dor do cliente, que esse é o grande mistério. Qual que é a dor do cliente? Você consegue identificar, você consegue equacionar a solução. Um gerente comercial, ele não consegue perceber a dor. Ele consegue saber superficialmente, mas não associa a solução. Já não tem... E era isso que foi marcante. Nesse momento, eu já tinha uma convivência com um grupo de clientes muito grande no México. A operação, que inicialmente tinha umas 10, 12 pessoas, já estava perto de 110 profissionais, com uma fábrica de software na Cidade do México, outra em Toluca, outra em Querétaro, outra em Monterrey, e atendendo toda a rede bancária, exceto o Scotiabank, que a gente foi atender através do Peru, não pelo México. Mas desse relacionamento surgiu uma relação muito forte com a Câmara de Comércio México-Brasil. Foi aonde nós chegamos, né? E tinham muitas atividades sociais e que a gente participava, né? Nós tivemos uma festa a primeira que eu participei, a festa de carnaval a mexicana, né? E que gerou, inclusive, uma situação meio embaraçosa, porque o presidente da Câmara, fazendo social, ele perguntou, né, se está gostando da festa, do carnaval brasileiro, né? E a minha esposa, ela é uma pessoa que gosta muito do carnaval brasileiro, né? Falou assim, olha, a festa tá bonita, mas assim, carnaval, não é isso aí não. É outra coisa. Mas foi bom, por um lado, e a gente até brinca hoje, no contato com essa pessoa, né, que é o presidente da Câmara ainda, que ali estreitou a relação, porque ele falou assim, não, foi franca a resposta, né? E ele convidou a minha esposa para apoiar numa feira que acontece na Cidade do México, Feira das Nações, e que cada convidado pode produzir alguma coisa na nação, e são vários dias que ficam na principal avenida do México, Passeio da Cidade do México, Passeio da Reforma, a avenida mais importante que tem na cidade, e aí ela participou várias vezes, e tinha isso aí. A Camebra, ela então tinha uma atividade mais social do que comercial. Mais cultural, às vezes apresentar uma cultura para outra, tal. Porque faltava ainda um norte mais específico, né? E esse norte, ele vem sendo alcançado. Inclusive, exatamente agora, bastante tempo depois, quando eu retornei para cá, a convite do Grupo Zé Alves, que eu assumi a operação no grupo. Foi quando você veio para Goiânia? Quando eu vim para Goiânia. Eu já não voltei para Belo Horizonte, eu vim para Goiânia. E em Goiânia, lá no grupo,
eu fui assumir a Red White, então, a Red White, e depois o CIO do grupo como um todo, uma operação ampla, eram 11 empresas. Assumi também uma operação da 3T Systems, uma empresa de rastreamento lá em São Paulo, do próprio grupo, Sim. que tinha conexões na área de TI, conexões tecnológicas, e então a gente conduziu por lá. E, de toda forma, mantinha os contatos com a Camebra, né? Porque nesse retorno ao Brasil aconteceu de uma peça da família, né? A minha filha mais velha não quis voltar para o Brasil. Gostou do México? Gostou do México, né? Porque aquilo que a gente já até comentou, né? O México tem aquele dito, né? Que quando você conhece o México, conhece a cultura, conhece de forma mais ampla, né? Não só uma superficial. A gente pode sair do México, mas o México não sai da gente. Isso é um fato que é marcante, já vi com várias pessoas. E essa minha filha, ela conseguiu uma oportunidade na Cartier, estando lá, e ela tem um tino comercial fantástico. Ela acabou sendo 2 vezes a melhor operadora na Cartier do México. Recebeu como prêmio cursos na França. Então ela se estabeleceu de uma forma. Ela só mudou isso em 2016, quando aconteceu a coisa mais terrível no México, um terremoto, né? Que aqui no Brasil não se noticia tanto, mas esse 2016 ele só não atingiu a proporção de 85, que destruiu. Até hoje não se sabe exatamente quantas pessoas morreram em 85, porque foi um desastre absoluto, né? E aí eu tive que interferir em 2016, falei, ou você deixa a Cidade do México ou você volta, porque... E aí ela conseguiu uma oportunidade em Cancún, né? Aliando, né, o ambiente e está em Cancún até hoje. Hoje ela está na Dior. E também tem um baita mercado ali. Tem um mercado fantástico. Cancún tem um senhor mercado. E ela está lá estabilizada. Então, inclusive, ela faz parte da Camebra, é a diretora da Camebra para que legal. O estado onde Cancún se situa, que é o estado de Quintana Roo. Né? Sim. Que todo mundo conhece Cancún, mas é uma pecinha de um estado que tem uma amplitude muito grande. Então, aqui eu comecei mais efetivamente a atuar com a Camebra em 2022, a convite do presidente, do Miguel Ruiz, que é a pessoa que fez a pergunta sobre o carnaval lá. E falou, deixa aí, nós estamos querendo dinamizar a posição da Camebra, principalmente que em 2023 vai ser iniciado um projeto chamado Ano do UOL. É um acordo entre o governo brasileiro e do México de exatamente fortalecer, incrementar a relação comercial entre os dois países. Porque a relação diplomática no ano de 2024, completou 190 anos. Só que a relação comercial entre Brasil e México, ela sempre foi afetada pela proximidade do México com os Estados Unidos e Canadá. E com a série de acordos, efetivamente, de livre comércio entre eles. E o Brasil sempre, assim, ficou numa situação secundária. Os números não são tão grandes, começaram a crescer, mas, assim, de uma forma ainda tímida. E a Câmara, ela sentindo essa necessidade, essa intenção dos dois governos de estabelecer esse ano do UOL, nós começamos, ela me falou, eu preciso ter alguém. E eu inicialmente assumi sozinho o Brasil. Sério? Eu falei assim, tudo bem, vamos, né? Vamos. Assim, eu fico em Goiânia, estou no meio, né? Então, mas de imediato eu percebi que era muito difícil ter, né? Porque no México é mais fácil ter isso. E apesar disso, lá tem várias pessoas. O México tem 32 estados, mas são estados menores. Mas nós começamos e fomos. Aí, aos pouquinhos, aí identificamos mais uma pessoa
para o Sudeste, cuida do Sudeste. Uma outra pessoa, recentemente, que eu formei, está começando a operar com o Nordeste, né? Então, a gente começou a ter atuação. O que eu busquei fazer? Criar um relacionamento com os governos estaduais, com as entidades de classes, as federações, Sim. associações, porque é o caminho natural que teria que ser. É a forma como você vai chegar no empresário, Exato. né? Chegar realmente, ou até nos consumidores, é através deste bom relacionamento, dessa primeira apresentação. Porque a gente tem eu tenho certeza que não é específico para o México, mas é fundamental. Assim, da mesma forma como eu já em palestras eu tive perguntando para os presentes sobre o conhecimento do México, especificamente fazendo a pergunta, né, 2 cidades do México. Aí, com muito custo, alguém falava da cidade do México por osmose. E não se sabe. Mas o mexicano também só conhece no Brasil 2 cidades. São Paulo para negócio e Rio para lazer. Nós tivemos a oportunidade, em 2024, de trazer um grupo de mexicanos, pequeno, 7 empresários mexicanos, que vieram negociar proteína animal. Aonde que eles foram negociar proteína animal? Proteína animal está em Goiás, Mato Grosso. Eles foram negociar em São Paulo, numa feira chamada Ciaves, e tinha um evento com a JBS. E esse evento não fluiu. Eles ficaram com tempo disponível para passear na Paulista, né? Então, passear ali, restaurante, shopping. Aí a Câmara me pediu que agendasse coisas aqui em Goiás. E foi ótimo, porque tampouco o presidente da Câmara, o Miguel, ele tinha noção da amplitude que é Goiás, Goiânia e o mercado. E a gente teve uma reunião com a Secretaria de Agricultura, com o secretário Pedro, e aí houve um choque duplo. Do Pedro, secretário, face à reação dos empresários. E dos empresários, face aos números que eles viram. Né? Eles falaram, primeiro lugar nisso, segundo nisso, terceiro nisso, primeiro nisso aqui. Aí eles ficaram com aquela cara de espanto. E o secretário, o que está acontecendo? Eu falei assim, olha, eu vou te explicar. Acontece o seguinte, eles tomaram o voo em São Paulo sem saber para onde iam. Eles sabiam que eram para um lugar chamado Goiânia, mas eles não têm noção de onde que é, se eles estão longe. Você sabe que foi 1h20 de voo, mas não conhece Goiânia. Eles não sabem. Agora chega aqui e vê que o produto de Goiás é tão forte, a economia de Goiás é tão forte, e por que eles não estão negociando aqui? Não estão negociando, porque eu falei, Pedro, você já mostrou essa apresentação sua para fora do Brasil? Não. É isso. Então, esse é o grande problema. Falta isso, né? Eu acho que até do próprio Brasil, Goiás falta querer expandir grandes possibilidades. A Aparecida de Goiânia também tem sua potencialidade. Sim, mas gigantesca. Se num cenário desse, que tem dificuldade de conhecer quem é Goiás, quem é Goiânia, imagina o município de Aparecida de Goiânia. É terrível. Então, o trabalho que a gente vem fazendo é de estimular isso. Eu propus para o secretário a gente criar um grupo de trabalho contínuo. Porque a gente falou, não, vamos fazer uma missão comercial. É muito positivo. Tem um foco, como essa que a gente estava preparando agora lá na Expo Antártica, que é a maior feira da América Latina de alimentos e bebidas, e pegando hotéis, restaurantes, ou seja, a amplitude é muito grande. 65 países, não é só o México, é muita coisa. Mas passou a feira, e aí? O que foi prospectado? O que realmente vamos conseguir? Aquela continuidade. Entende? Então, eu falei assim, a gente precisa de um grupo em que vai gerar workshops, que vai gerar visitas, que vai trazer, ou seja, é um trabalho continuado com o objetivo dessa visão econômica ser contínua. Entende? E não ter números para você de vez em quando estar mostrando, olha, eu sou o primeiro, sou o segundo, sou o terceiro, e daí? Mas você vendeu mais?
Principalmente para o México, porque o México tem números que são impactantes, né? A gente vê muito, o potencial da China, é um mundo de gente vivendo por lá, é muito interessante, mas estão muito longe, tem interesses aí muito escusos. Então, o México, ele é um país que ele tem tem um pouquinho mais, 127 milhões de habitantes. É o segundo país em população, é a segunda economia da América Latina, e o Brasil tem 2 acordos comerciais somente. Que ele é bem nutrido, o ACE 53, que é na área de automotiva, peças, veículos, tudo. Até alguns veículos, eu acredito, na Nissan, né? Sim, não sei se ainda por mais algum tempo os carros da Nissan eram fabricados no México e vinham... A Ford, o Fusion da Ford, fabricado no México, entende? Isso aí ele é bem... Mas o ACE 55, ele tem que ser quase 900 itens passíveis de ser cobertos pelo acordo. Não chega a 10%. Por quê? Porque nem o brasileiro sabe que tem isso aí e nem o mexicano explora que o brasileiro pode... Então, ou seja, é mútuo. Tem uma série de produtos que nós podemos levar. Por exemplo, 70% do consumo de arroz no México é importado. Eles não têm espaço para a produção. Nem um grãozinho do Brasil. Nenhum, não é um grãozinho, não é 1 quilo, é um grãozinho, porque não tinha negociação, não tinha... as coisas estão começando a evoluir. A proteína animal, sim, só que tem um mecanismo diferente para o México. Assim como tem a Anvisa aqui, lá tem um órgão chamado COFEPRIS, que faz todo o processo de validação fitossanitário, toda essa análise. Só que não é só isso, que às vezes pode pensar, fez isso, está resolvido. Não. O governo mexicano, ele exige para a proteína animal um processo de habilitação. Além disso, essa habilitação implica em o frigorífico brasileiro tem que fazer a solicitação junto à Embaixada do Brasil no México. A embaixada direciona para o governo mexicano. O governo mexicano, para esse caso, ele vai definir uma missão técnica que virá ao Brasil fazer a inspeção. Nós tivemos, em 2024, 70 e poucos frigoríficos em outubro que sofreram essa inspeção. Eu ainda não tenho os resultados disso. E agora, esse mês, são 25 frigoríficos que estão sofrendo essa inspeção. Mas tem outras coisas que não têm esse rigor tão... Por exemplo, a parte de lácteos, ele também precisa de habilitação, só que não precisa da missão. Então, é somente o processo de solicitar e acontece. E eu estava até vendo, assim, apesar de ser um país grande, a agricultura não é tão representativa, acho que 4% a 5% do PIB mexicano, ou seja, então, ele importa tudo. Sabe por quê? A gente pode dividir o México em 3 áreas. A área norte é desértica ou semidesértica e habitada principalmente por aqueles indivíduos que têm os interesses em outro produto. Né? Sim. A área sul é uma área densamente focada e com selva, com muita vegetação. Então, não tem um aproveitamento. É a área menos aproveitada do... O que se tem ali são nas 2 costas, tanto no Pacífico quanto no Golfo do México e Atlântico, a parte de praias, a região de Cancún, Quintana Roo, né, e Yucatán, e a costa do Pacífico também é uma costa muito bem explorada. Mas o meio do país... É 1/3 do país que é a área produtiva, que seria o estado de Jalisco, Querétaro, que ali sim, mas cai nessa situação, não tem espaço. Sim. A agricultura não tem espaço para pecuária em escala, como a gente tem. Então, eles são fortemente focados em importação de alimentos. Eles dependem muito. A gente tem uma situação muito interessante. O milho, o maíz. O México ele tem uma diversidade de milhos que nós não temos. Ele tem um milho que ele é negro, um milho vermelho. Eles são extremamente saborosos, mas não tem quantidade. Então,
ele precisa comprar milho, ele requer isso aí. Então, são muitas coisas. E o que a gente vive de impacto aqui? Além do desconhecimento, que é de não saber o quê, tem uma outra situação. Quando você pega, por exemplo, na parte de cosméticos, o México, a mexicana principalmente, ela é muito focada em cosmético. Adoram cosmético. E do Brasil, então, é fantástico o que chega lá. Inclusive a Natura, tem uma notícia de ontem, a diretora, acho que ela é presidente, ela faz parte da Camebra, lá no México, fizeram um acordo de estar abrindo uma série de como se chama, de lojas... Franquias. De franquias. O sistema de franquias informa... Eles estão crescendo muito lá. E a gente vê tudo isso que você fala. Aqui em Aparecida de Goiânia, por exemplo, nós temos dezenas de indústrias de cosméticos que poderia entrar nesse mercado. O mercado existe, a oportunidade existe. Mas sabe o que é o impacto? É que eu comecei a falar e acabei chegando na Natura, que é um exemplo muito forte de ousadia e de determinação e de visão. Porque aqui eu já tive experiência com empresas daqui, não só no cosmético, como na área de lácteos, que é preocupante. O empresário, ele conhece o mercado brasileiro, conhece a estrutura, ele já viveu, passou pelas dificuldades, ele sabe aqui. Mas, assim, o mercado internacional, você tem que planejar. Você não pode ser da forma simplista, como já aconteceu várias situações comigo, não vou citar o nome das empresas. Não, arruma um comprador para mim. Eu falei assim, cara, não é 25 de março. Não adianta, assim. O que adianta arrumar um comprador se você não está habilitado para o México? Você não fez o seu processo de rotulagem dos seus produtos no México. A rótula, as pessoas pensam, não, é só converter para espanhol. Não é. Não é. Recentemente, que a SEAG, o presidente Marques fez até uma reunião junto com... Trouxe alguns expertise em comércio exterior. Tivemos a presença de grandes empresários aqui, como o pessoal da Jales Machado, como também o da Vaz Café, e ele falou o seguinte, eu exporto para os Estados Unidos, mas lá o meu café é em libras. E lá eles não é um quilo, é em libra. Então eu tenho que me adaptar a essa pesagem, ao tamanho. O café não pode ser exposto igual aqui no Brasil, da forma assim, não. Lá no supermercado americano tem que ser assim. Sim. Então tudo isso tem que ser pensado. Isso, né? Nós tivemos uma situação, a gente estava tentando acertar uma empresa grande de Goiânia, na área de moda praia, para Cancún, ou seja... É o local. É o local. Não só Cancún, mas a Riviera Maya. Aí nós ficamos sabendo de um fato que aconteceu. A Colômbia é forte concorrente brasileira nesse segmento lá. E eles tiveram um problema, olha, mesmo idioma. Sabe o que aconteceu? Aquele símbolozinho da mãozinha de lavagem à mão, eles simplesmente colocaram de um jeito, não seguiram a regra. A hora que chegou na aduana, parou. Falou, não, a mão não é assim, a mão tem que estar assim. Qual a diferença? Zero. Não, mas... É a regra. É isso. E isso, assim, não sei, a gente tem uma cultura brasileira de, não, vamos dar um jeito. Mas lá fora, não... Tem coisas que vão acontecer assim, mas, por exemplo, nos Estados Unidos não se dá jeito. Eu vivi situação nos Estados Unidos de uma reunião que estava marcada para as 8 horas, a abertura do projeto naquela empresa que eu citei, H&I. Sim. E o gerente comercial, ele se atrasou no café da manhã. E a gente ansioso, né? A gente não conhecia primeiro. Ele falou, não esquenta não, tranquilo, não sei o que. Era uma cidadezinha pequenininha, a sede da empresa era numa cidade chamada Muscatine, que tem 14 mil habitantes, então tudo pertinho, tudo. Aí a gente vai a pé. Chegamos lá por volta de 8h15, mais ou menos. A hora que nós entramos, o gerente da empresa estava esperando lá com os braços cruzados. Falou assim, escuta, minha equipe toda que vai participar do projeto, desde as 8 horas, como se fosse um mundo,
está na sala por conta de vocês. Consulte seu e-mail, que já tem a primeira e última advertência. Se tiver outro caso desse, encerra o projeto. Esse é o rigor deles. E não adianta a gente querer falar, não, eu vou fazer do meu jeito, que não funciona. E aqui, com o empresariado, eu tenho lutado com os senhores. Não adianta querer ser simplista e achar que você vai encontrar um cara que vai interessar. Você tem que saber, o mercado é como um plano de projeto normal. Você tem que pesquisar o mercado, pesquisar os concorrentes que você tem, a aceitação do produto, a sazonalidade, tudo. E isso impacta em tempo, impacta em custo, entende? Você vai ter que mandar a amostra, porque, assim, manda um dos produtos que foi na área de lácteos. Os mexicanos até estiveram aqui durante a Ficomex e conheceram o produto e adoraram, porque no México não tem eles têm um cream cheese, mas não tem o requeijão. E provaram o requeijão e com a torradazinha e ficaram loucos. O sabor, né, é totalmente diferente. O cream cheese é sem sabor. Sim. Né? Aí, nós queremos, mas, assim, despertou o sinal. Agora é aproveitamento do êxito, é um termo militar, né? É aproveitamento do êxito. Você conseguiu a primeira vitória ali, que é romper a aceitação. Né? Tem espaço, tem aquilo ali. Então, esse é outro dilema que a gente enfrenta, que o empresariado ele tem que tomar consciência que existe oportunidade, que existe o mercado, não só o mexicano, porque tem uma coisa de tabela muito interessante. O México ele tem preponderância pelos países vizinhos, sobre os países vizinhos do Caribe. Sim. Nós já tivemos negociação em que a gente participou para Honduras, mas através do México. O México comprando para entregar para Honduras. Então, se você, por exemplo, essa feira antártica, que a gente está promovendo a missão, a ideia é que vão estar lá 65 países. Você tem chance de mostrar, negociar, começar uma negociação evolutiva disso aí, naquilo que é demanda crítica do México. E aquilo que você falou, assim, sobre observar umas oportunidades. Realmente, tudo tem uma certa adversidade no início. Sim. Qualquer transformação, qualquer Sim. mudança, mas tem um oásis de oportunidades ali. Quando você fala do México, você até fala da região abaixo, né, do México, América Central, mas eu vislumbro, inclusive, até a América do Norte e os Estados Unidos. Porque a cultura mexicana influencia em muito a cultura americana. É uma relação de amor e ódio. Né? O mexicano, ele odeia e ama os Estados Unidos. Ele adora o beisebol, gosta muito do futebol, mas ele adora o beisebol. O futebol americano, eles têm isso, gente. Tem aqui no Brasil é muito tímido, sim. Lá é muito forte. E tem uma presença nos Estados Unidos e tem o acordo, né, que agora está sob ameaça em função do Trump, que é uma oportunidade adicional para o Brasil, porque forçosamente eles têm que buscar, e já estão com esse pensamento. A gente está em andamento com a revisão para firmar o TLC, o Tratado de Livre Comércio do Brasil e México, que eu acredito que sai esse ano, porque há um alinhamento ideológico que não existe entre México e Estados sim. Unidos. Então, esse alinhamento, independente de qualquer coisa, existe esse alinhamento entre os dois governos e foi manifesto isso na posse da presidente do México, né, que o Lula teve lá, e vem encaminhando isso. A gente tem conexão muito forte com o embaixador do México aqui, atual. Quem era embaixador até novembro era uma pessoa chamada Laura Esquivel, mas ela não era de carreira, então ela não se envolvia nesse negócio. O negócio dela era festa, gastronomia. Essa área cultural mesmo, esse aproveitamento cultural. Em gastronomia tem um aspecto muito interessante que o brasileiro e mundialmente o pessoal também não sabe. Sabe a origem do chocolate? É o México. O cacau nasceu no México.
Só que o mexicano não soube preservar, ou na realidade ele sofreu, né, a intervenção espanhola de forma muito acentuada. Igual o Brasil também, com muitas áreas foram, como se e levaram o cacau embora. Mas tem o chocolate mexicano, ele é muito bom. Ela é dos maias? Ele foi desenvolvido na região dos astecas. E os maias também tinham, mas ali, dos astecas, eles que fizeram o desenvolvimento do cacau. Quando você fala sobre cultura, lógico, com toda a peculiaridade que cada um tem, mas eu acredito que o povo brasileiro e mexicano tem muitas singularidades também. São países, como você disse, o México tem 32 estados, cada região tem sua particularidade, tem sua forma de se vestir, sua cultura, igual o Brasil tem o norte, o sul, o centro-oeste, mas eu vejo pontos positivos para crescimento unido, Exato. Crescer juntos. Quando, aquilo que eu falei, quando você tem a oportunidade de conhecer essa cultura, e você se apaixona, porque ela é marcante, é diferente, assim, você vê, o dia da independência do Brasil, dia 7 de setembro, assim, a gente vê hoje que assim, tem aquele lado político que foi desenvolvido mais recentemente, mas era um motivo de ir para a praia. Era um feriado. Um feriado. No México, é um evento que ele é impactante. Esse último agora, que assim, é uma semana depois do nosso praticamente, é de 15 para 16 de setembro. É uma semana depois. Não. Sim. Eles, todo ano, tem uma celebração em Zócalo, que é a praça central da cidade do México, onde tem a catedral principal e tem a sede do governo e outros prédios. É um lugar maravilhoso. Eles fazem um show musical durante o dia todo, porque à meia-noite o presidente do México, todo ano, ele tem que fazer o grito da independência. Ó, um negócio assim que eu não vou imaginar. E ele, nesse grito, ele sauda todos os heróis mexicanos. Ele grita, salve, viva isso, viva aquilo, viva um por um. E o mais impressionante, esse ano foi debaixo de chuva. Mais de 6 horas o povo debaixo de chuva. Que você via. Aqui no Brasil a gente não vê na televisão normal, mas é um negócio marcante, é a bandeira, cara, a transmissão, é um negócio fantástico. E nas casas é mais celebrado que o Natal. Tem uma ceia e que tem uma comida, assim, tem várias coisas, mas tem uma que é marcante, que é chamada pozole. Essa pozole é o tipo de uma sopa com uma coisa parecida com um grão de bico. E o inferno de uma pimenta, que assim, eu não consegui. Eu gosto de pimenta, mas foi simplesmente impossível. E um outro prato, que é um prato do dia da independência, que chama chile en nogada. Ele tem as cores da bandeira do México. Olha. Não é um pimentão, ele parece com um pimentão, pode ser feito no Brasil com pimentão. Sim. Um creme meio branco, e granada, que é o romã. Então, e recheado de carne. Esse prato, nesse dia, ele é feito. Você vê, é o aspecto cultural da coisa. E todo mexicano tem que usar isso aí. E uma coisa que eu tive no México em 2023, por 4 meses, com minha filha. Sim. Lá, né, que tinha mais tempo que a gente não tinha. E eu falei, eu vou experimentar, que eu nunca tinha passado esse dia lá no México, em Cancún, né? Tinha na Cidade do México, eu sabia como é que era. Já participei até de ceias, com amigos que convidaram. E eu fiquei impressionado que em cidades como Cancún, que tem mais de 1 milhão de habitantes, tem uma bandeira monstruosa aqui na zona hoteleira, fantástica. Mas outras cidades menores, que eu tive a oportunidade de ir nesses dias, e não é só no dia, sim, estavam todas enfeitadas. Tulum, que é um lugarejo fantástico, por ponto turístico. A minha outra filha se casou lá. E tem coisas que as pessoas falam, não, Tulum é um absurdo, sei que saiu mais barato o casamento lá do que aqui no Brasil. Olha só. E foram 40 convidados e participaram. E a gente teve a oportunidade de fazer aquilo que as agências de turismo não fazem. Escute, você vai passar uma semana no México, o que você vai fazer?
Vou para Tulum. O que você vai fazer lá? Não. Vou para a praia, all inclusive. Vou comer, beber, farrear, não sei o quê. Mas você não vai conhecer os cenotes? É isso, é o... Você sabe o que é um cenote? Sim, sim. Eu tive a oportunidade de ir lá uma vez. Mas a grande maioria não vai. Conhece. Fica né, assim, ali só no resort mesmo, falando, eu vou ficar aqui o tempo todo e não aproveita. Exato. Eu gosto, quando eu vou visitar outros lugares, eu gosto de conhecer a realidade, né? Você vê, é aquilo que eu te falei, a Quintana Roo hoje não é somente o Estado, mas tem uma preocupação, tem um trem Maia, que foi desenvolvido, inclusive, com financiamento chinês, né? Tem seus interesses, e ele percorre até Tulum. Tulum fica a 120 quilômetros de Cancún. Tem o aeroporto internacional em Cancún, agora tem em Tulum, 120 quilômetros de distância. Olha. Porque cresceu, foi inaugurado um outlet, é o maior da América Latina, lá em Cancún. Então, nesses dias que eu estava lá, isso eu inclusive comentei ontem no evento lá na FIEG, eu vi uma família que estava assim lá na beira da praia, não na areia, é uma praia lá, Praia dos Delfins, não sei se você conhece, tem um mirante, lá no mirante. E eu vi que eles estavam agitados, assim, eu escutei falando em português, falei, vai ver, teve algum problema. Aí eu cheguei, identifiquei, falei, escuta, você está tendo algum problema? Não, o pai da família falou assim, não, é que eu estou de saco cheio disso aqui. Eu falei, como ficar de saco cheio disso aqui, cara? Como com tanta coisa para fazer? Não, é porque já tem quase 10 dias que nós estamos aqui, é praia, piscina, comer, beber, praia. No outro dia repete, falei assim, cara, mas você não fez nada? Eu não falo espanhol. Quando eu tento comunicar, eles ficam rindo, não sei se de mim ou para mim. Se é por cortesia ou por gozação. E eu não entendo, e aí eu fico na minha, estou aqui, está pago, vou fazer isso aqui. Falei, mas você não foi no shopping La Isla? Aí virou para mim assim, shopping no Brasil tem milhares de shopping, o que eu vou fazer no shopping? Eu falei, eu concordo com você, mas tem algum shopping no Brasil que você pode nadar com golfinho? Aí ele falou, como que é isso? Ele falou, pois é, no La Isla não só tem um aquário, como você participa do show, interage com o golfinho. Eu não sabia. E o pior, fica a 500 metros do seu hotel. Você nem táxi não precisa pegar. Você pode ir caminhando tranquilamente. Que isso é uma coisa factível. Sim. Não tem risco. Então, falta isso. Além da parte negocial, comércio, não sei o quê, as pessoas saem aqui. Eu já tive interação com a área do sindicato, de agência de turismo. Gente, vocês não orientam, vocês fazem uma venda sem a retenção do cliente, porque o cliente vai chegar e não vai querer voltar. Nunca mais. Porque lá ele tem Isla Mujeres, você chegou aí, Isla Mujeres? Já foi uma vez. Cozumel, Robox, você conheceu? Não, Robox não. Robox é uma ilha que está afundando. É um paraíso, é um lugar maravilhoso, pertinho de Cancún. Essa eu não conhecia. É um negócio assim. Bacalá. Também não. Bacalá tem uma laguna que tem 7 cores. É aquela que tem cor de rosa também? São 7 variações do azul, né? Do azul. Claro, porque lá também parece que tinha uma lagoa cor de rosa lá também. Tem, né? Cor de rosa. Assim, tem essas outras coisas. Nós estamos falando de Cancún, mas você fala assim, tem outras coisas? Tem outras cidades que, assim como eu te falei, que eu consegui conciliar o trabalho com conhecer o país e o tamanho do México facilita isso. Por exemplo, Guanajuato é uma cidade parecida com Ouro Preto, que você assim, a topografia é muito semelhante, o aspecto cultural tem inclusive um festival que esse ano 2024 homenageou o Brasil, Festival Cervantino. É um negócio assim com apresentações, então, é muito legal. Tem uma cidade chamada Tasco, a capital mundial do Fusquinha. Olha. 7 em cada 10 carros são Fusquinha. Então, você nunca tem Fusquinha o tempo todo. E ela é considerada a capital mundial da prata também. Mas tem uma restrição.
Lá no México é uma coisa que as pessoas não sabem, nem procuram as agências não informar. Você tem a classificação de risco das cidades. Você pode previamente saber se, por exemplo, eu posso ir em Querétaro, que é o berço da independência do Estado da mexicana. O que tem em Querétaro? Existe risco em Querétaro? Lá tem uma característica muito interessante, é a cidade neutra, porque lá vivem as mulheres oficiais dos chefes dos cartéis. Então lá existe um acordo, que coisa interessante, né? Que lá não existe disputa. É uma cidade histórica, você pode ficar 24 horas na rua que não tem risco, é uma coisa assim cultural fantástica, entende? Muito, o Dia de Mortos lá é muito bonito, entende? Mas tem outras cidades, que, por exemplo, Tasco é uma delas, que você, durante o dia está tudo certinho, à noite nem todos os gatos são pardos. Mas você tem que ter essa informação para isso, né? E as agências nem sabem que existe isso aí. Então, esse conhecimento, esse trabalho que a gente faz na Camebra, ele transcende exatamente. Tem um foco comercial, que é o foco da Câmara, né? A gente criou uma relação muito forte com a embaixada, o consulado, para a gente ter e oferecer o suporte, por exemplo, na missão comercial que a gente está planejando. Nem todo mundo tem um visto mexicano, e nem todo mundo tem um visto americano. Como é que você vai para a missão? O agendamento no México ele é muito limitado, o agendamento para o visto. Só ocorre às quintas-feiras, de 3 da tarde às 6. Aí ficou difícil, mas aí, para a missão, pelo relacionamento, nós temos um processo direcionado para fazer isso. Então, essa interação entre a Câmara, por ser mexicana, ela cria facilidades, e facilidades para lazer e facilidades para negócios também. Porque a gente, eu quero fazer habilitação. Nós temos a conexão com a Embaixada Brasileira, que tem gente da Embaixada que faz parte da Camebra. A Cofepris, que é a Anvisa de lá, também nós temos as conexões. Ou seja, a gente tem Tem como abrir as oportunidades, né? Gerar as oportunidades. E com suporte. No ano passado, nessa feira, ANTAD, a CNA foi para a feira. Durante 5 meses se preparou, bacana, não sei o quê, só que, e com apoio da embaixada, de uma certa forma. Faltando 15 dias, a embaixada me liga, o Adílio Comercial. Já fui doido aqui, que aconteceu um problema. Eu falei, o que foi? O CNA vai. Só que eles contrataram uma empresa por conta deles lá no México para fazer as visitas técnicas e agendamento de reuniões. E beleza, estava tudo certinho. Agora eles foram retomar para poder, tá chegando na véspera. A empresa sumiu com dinheiro. Acontece lá também. Acontece lá também. Aí eu acionei o Miguel Ruiz, o Miguel tem um problema lá. Aí conseguiu fazer os agendamentos, ou seja, tem esse problema em todo lugar, não é um privilégio do Brasil. Então você tem que ter a referência, tem que ter o respaldo de quem vai fazer isso aí. Recentemente a gente teve uma situação de uma empresa de cosméticos aqui, não de Aparecida, mas em Goiânia, que teve uma experiência com Portugal. A pessoa levou amostras, levou dinheiro para fazer o processo e desapareceu. Aí a gente conversando, vamos fazer lá no México, tem espaço muito interessante. Aí, não vou investir mais nada. Não mexe com isso, não. E é até interessante você falar assim, sobre oportunidades. Aqui a SIAG, acho que há uns 2 anos, fez uma visita comercial ao México também. Eu sei. E foi assim, interessante, porque é um mercado que para nós, que a gente, no ramo automobilístico, são as grandes empresas que mandam no mercado. Mas lá tem uma empresa mexicana de carro elétrico. Lá em Puebla, né? Em Puebla, que era, se não me engano, a fábrica era 100% feita por mulheres que trabalhavam na fábrica e que foi conhecer. Né? A SIAG, alguns empresários, teve a oportunidade de conhecer essa tendência. E isso aí faz parte de um modelo que o chinês está
não de olho, ele já está interagindo. Já? Não só o Trem Maia, como também tem um canal ferroviário que ele está construindo como alternativa ao Canal do Panamá. Olha já ligando o Golfo do México com o Pacífico, patrocínio chinês. Mas por quê? Porque lá se enquadra dentro do conceito de nearshoring, que é um conceito de ter o México, ele tem a mão de obra mais barata, mais fácil de qualificar, entende? Ele tem a logística para o mercado americano e canadense. Então, é muito mais fácil. E uma coisa que a gente fala com você, em vez de tentar investir diretamente nos Estados Unidos, que é, Sim. Você investe no México e usa todo o suporte que tem dos acordos que já existem lá. Sim. E de todo o custo operacional mais prático. Você vai comprar equipamentos para trazer para o Brasil, compra e opera no México. O custo de imóveis é mais barato. E isso aí, o segundo processo que é feito é o que a gente chama de soft landing, que é exatamente a empresa brasileira enxergar a oportunidade e começar a fazer essa operação, ou com uma joint venture, ou com um investimento próprio, ou criar um parceiro específico para essa operação, que ele vai reduzir custos, vai fazer investimento. E tem um caso prático acontecendo agora, um caso assim, que é uma empresa mineira que teve uma ideia de fazer um licor de doce de leite. Você já provou? Ainda não, mas tá com... Deu água na boca. Se você tivesse ido ontem no evento, nós fizemos a degustação. Por quê? Ele fez uma combinação do doce de leite com a tequila, que particularmente eu prefiro outro destilado, porque eu acho que, apesar de nesse licor você não sente o gostinho da tequila. É um troço. Você só sente que tem um álcoolzinho ali. Ele é fantástico. A garrafa é maravilhosa. Depois eu vou te mandar a foto da garrafa, depois no dia de você provar ele lá. Ele enxergou isso e ele tem um parceiro lá no México. Então eles estão montando, inicialmente fazendo aqui no Brasil. Sim. Só que ele precisa importar tequila. Como não tem acordo, o custo da importação é altíssimo. Então, o que ele está fazendo? Montando no México também. Então, ele já está operando aqui e ele já está introduzindo. Ele esteve lá no México, esteve com a Camebra e visitou fornecedores de tequila e está fazendo já esse processo de soft landing lá. O produto dele, ele apresentou para, se eu não me engano, 12 empresas de distribuição no México. Todos ficaram doidos. E ontem, o efeito foi isso, assim, nós levamos uma garrafa de licor, ela desapareceu. A tequila, essa é interessante, você sabe, você conhece o mezcal? Não. Pois é, a tequila é um mezcal. O mezcal é a origem de tudo. O mezcal é um destilado que você é mais novo que eu, você não sei se você gostar de assistir filme de mocinho bandido lá dos Estados Unidos, que tinham os apaches, aqueles índios. Não sei se você vai lembrar que tinha uns apaches chamados apaches mescaleiros. Normalmente nos filmes do John Wayne que aparecia eles bebendo um negócio. Aquilo não era o uísque, aquilo era o mezcal. O mezcal é feito com uma planta chamada agave. E a tequila é um mezcal feito com um único tipo de agave, que é o agave azul. E a tequila hoje, ela é industrializada, então ela perde muito. O que chega no Brasil normalmente é José Cuervo, que tem a equivalência plena e absoluta com o Pirassununga 51. 51. Ali. Tem tequilas mais caras, a Dom Julio, Sim. A 1800, que tem qualidade, sim, mas um mezcal, ele ganha nisso direto. Hoje o mezcal é o terceiro destilado mais consumido nos Estados Unidos, só perde para o whisky e para o brandy, porque ele tem uma qualificação e sabores diferentes. São 200 tipos de agave que pode fazer o mezcal, e é artesanal até hoje e não muda.
Até para a gente mostrar a diferença das cachaças mesmo, quando tivesse uma cachaça artesanal, com qualidade. E assim, eles têm uma produção, e a região de Oaxaca é muito forte na produção do mezcal, e você não tem aquele amarujozinho da tequila, que a tequila você sente um negocinho. Não, e a forma de tomar não é igual a cachaça, não. Você põe a alguém se toma, não. Você faz um tipo de um drinkzinho, uma rodelinha de laranja com sal de gusano. Gusano é o bicho que dá no maguey. Só que ele é torrado, moído, preparado. Junto a gradação alcoólica do mezcal é em torno de 47, 50 graus. Só que a hora que você põe o salzinho com a laranja, ele amortece isso. E você toma, não é por cima da língua, é por baixo, para você sentir o sabor, a distinção dos sabores lá. Então, é um negócio muito legal. Ontem a gente fez a degustação também do mezcal lá. Você pode fazer drink também. Mas o mezcal não entra no Brasil por uma questão que ainda não conseguimos identificar. Porque ele tem o mesmo NCM da tequila. Só que eles tratam como a denominação de origem do mezcal, tem um conflito. A embaixada ainda não conseguiu resolver, mas tem aqui restaurantes que têm alguma reserva de amigos que trazem só aquele Baioc. Sim, o Ian Baioc. Ian Baioc, ele é louco com o mezcal. Em 2023, nós fizemos um evento participando do Café Comércio e trouxemos algumas garrafas. Ele queria comprar as garrafas. Não, você é daqui da degustação. E deu fila lá para o pessoal degustar com a laranja assim. Então, tem muita coisa. A gente pode ficar assim, se for conversar sobre o México, as coisas... As oportunidades. Oportunidades. Aqui, na SIAG eu vejo, assim, eu já tinha falado com o Max, a gente tem que criar um espaço para poder mostrar isso para o empresariado, ter essa posição mais clara das oportunidades que tem, do mecanismo, dos órgãos que tem, da interação que é possível. Porque os benefícios, né, a gente vê o comércio exterior sempre como, não é só levar os nossos produtos para lá. Não, às vezes trazer os produtos de lá e ser o distribuidor, o representante, daqui no Brasil. Nós estamos com produtos que eu recebi buscando distribuidores aqui. Um deles chama Obleia. O formato de uma hóstia, é feito com amaranto. É um negócio que ontem eu levei o Stuart lá da FIEG. Ele falou, prova aqui. Não, deixa que eu vou ficar com ele. Ele ficou com porque é um snackzinho, não é salgado, mas é um snack. É extremamente saudável. Entende? Agora, tem outros produtos, né? Fora o mezcal que a gente não consegue trazer ainda, mas tem uma coisa chamada chamoy. Chamoy é tipo de uma salsa, só que ela mistura doce com salgado. E o mexicano ele tem um hábito de comer frutas com chamoy. Você deve ter visto lá, quando você esteve lá, o pessoal com assim, uma fruta com um negócio meio avermelhado. Sim, assim. Você chegou a provar? Não provei. Eu perdi a oportunidade. É uma delícia. É uma delícia, entende? Ele ressalta, ele faz eleva o sabor daquilo. Então, eu nunca guardo o nome tem uma frutinha, um produto verdinho que faz sorvete, um sorvete que está sendo muito em moda. Pistache. O Brasil não tem produção de pistache, eles têm tomate. Aqui em Goiás tem muito, né? Mas eles têm vários tipos de tomate. Eles têm várias hortaliças que nós não temos aqui. Então tem muita coisa, não é como o potencial do Brasil, obviamente que não. Mas ele tem produtos, tem a noz pecan, que aqui nós não temos. O americano consome demais, né? Muito chocolate, eles usam muito a noz pecan. Então tem assim, esse conhecimento mútuo de oportunidades, tanto de levar coisas, de montar coisas, como trazer e convidar. Dejaí, quem está assistindo aqui o nosso programa, vem aqui na SIAG e se interessa, aquela luzinha acende.
Como que faz para procurar a Câmara, para realmente tentar ver mais oportunidades? Porque com certeza você tem um catálogo, tanto de lá para cá quanto daqui para lá, de realmente para alguns setores começarem a desenvolver cada vez mais. O contato direto é comigo. Entende? Sim. Isso aqui, a gente assim, tem essa disponibilidade de conversar. Ontem mesmo eu recebi 2 contatos depois do evento de lá. Está marcado para segunda-feira, que querem discutir, ver o que pode ser feito. Uma das opções também é a participação na feira. Né? Essa feira, ela, assim, até o próprio pessoal falou, não, mas está um valor muito alto. Eu falei, gente, o valor muito alto, tem que analisar. O que é esse valor? Olha, nós estamos falando de passagem aérea, de estadia, de deslocamento em todo o processo. Não é só a feira, são 8 dias. Você vai para Guadalajara, vai ter um dia que não é da feira, que são reuniões, visitas técnicas. Vai ter City Tour, vai ter uma visita na cidade de Tequila, exatamente na fábrica da José Cuervo. Vai ter, durante a feira, o tradutor, né? Porque a gente até observa, assim, é espanhol, mas é um espanhol diferente. Igual temos o português aqui, o português de Portugal, tem as suas características. Tem características, né? Totalmente mexicanas. Por exemplo, assim, ontem até citei lá, falando com o pessoal, que te estranhas do Brasil? Aí você fala, essa pergunta foi a primeira que me fizeram lá quando eu cheguei. Eu falei, não me estranha nada, o Brasil é um país cheio de confusão, cheio de coisa. Não é isso. Sim, cheio de confusão. Não, que te estranhas. Eu falei assim, não me estranha nada. Aí a pessoa falou, que sentes falta do Brasil? Aí você pega assim, chega numa negociação, eu quero comprar fresa. Sabe o que é fresa? É, morango. Morango. Não é a fresa brasileira aqui. Sim, E tem uns termos mexicanos, né? E você tem que saber isso aí. Uma pessoa, nós fizemos um teatrinho uma vez aqui, foi lá, até a Cleia participou. Falou assim, tá mandando um abraço para você aqui, parabenizando aqui pelo excelente trabalho em promover o comércio exterior em Goiás, aqui no México. Aproveitando até os abraços, que mandando, já que eu li o da Cleia aqui também, temos aqui o do nosso presidente, o Max Coelho, parabenizando você, Jair José, realmente por excelente conhecimento. A nossa vice-presidente, dona Ineuza Bertucci, muito conhecimento com o comércio exterior, parabéns pela entrevista. Temos o nosso diretor de Arantes também, parabenizando a Ciago, o Pedro Henrique também. Pessoal aqui parabenizando aí o seu conhecimento. Eu agradeço. Assim, esse processo todo, né? Ele é muito interessante, né? Aí me perguntaram assim, mas você tem um salário excelente? Eu falei, não tenho salário. O meu salário é o prazer, né? De poder conviver com isso, de manter isso, né? De ter essa interação, de trazer as informações. Então, a participação. Eu tenho aqui, para você ter ideia, eu vou agrupando os mexicanos que a gente descobre aqui. Eu tenho um mariachi mexicano aqui em Goiânia. Tem? Olha que legal. Ele estava ontem na feira lá vestido a caráter. Né? A gente leva, tem um chefe de cozinha mexicano em Minas Gerais, que chama Marco Antônio Chapelão. Ele tem 1.200 receitas de pratos mexicanos que são factíveis de ser feito aqui. Aqui em Goiânia a gente tem um mexicano legal, sim, ou ainda falta um pouco a gente ter uma característica melhor? Porque a gente sabe que tem as questões comerciais, que é mais voltada naquele comercial, fast food e tal. É que as distorções, eles quebram e, assim, por exemplo, num dos que tem aqui em Goiânia, o mais destacado deles, ele tem um produto na escadaria dele e que ele não sabe o que é o nopal. Você conhece o nopal? Não. Você conhece a palma forrageira? É uma palma que é muito consumida pelo gado, ela é nativa, livre, não tem custo. Aqui no Brasil, o gado que consome, tanto no Nordeste como no Norte de Minas. No México, é um produto de alimentação básica. Suco, geleia, feito, ele tem uma semelhança com o quiabo na preparação. É extremamente saudável e não se utiliza. Então, a gente leva isso
esses produtos, entende? Para poder o pessoal conhecer. Lá em Minas está sendo feito um trabalho com esse nopal, entende? Já tem um grupo lá no norte, lá de Minas, fazendo o cultivo já, porque é muito interessante. Já vê a oportunidade. E é barato. Nesse restaurante tem um pé de nopal, mas cada dia não se sabe. Então, eles têm uma dificuldade. Por exemplo, a tortilha em si, que é usada, ela é industrializada, não tem sabor. Uma tortilha efetiva feita com o milho direitinho, ou mesmo com a farinha, ela é extremamente saborosa. Tem os pratos mexicanos, por exemplo, o pessoal fala de taco, e tem uma infinidade de outras coisas. Tem dois pratos que eu gosto de chamar a atenção. Um chama chilaquiles, não sei se você chegou a conhecer isso lá, é no café da manhã, no desayuno. É quase um almoço. Sim. Que ele tem uma mistura de ovos com carne, com várias coisas. É uma delícia. É um negócio. E pode ser picante o tanto que você quiser. Se for dependendo da cor da salsa, aí tem o efeito, né? Tem um outro prato que chama, fugiu o nome aqui, ontem a gente viu lá, tlayuda. É prato totalmente típico da era lá dos Aztecas e dos Maias, da região de Oaxaca. E no evento ontem eu passei um vídeo que ele, na extensão dele, dos 32 estados, dá mais ou menos quase 1 hora, de todos os principais pratos de cada estado. Tinha um outro vídeo, que esse eu tive que ajustar por causa do tempo e não passou, era sobre o folclore, as músicas e as danças de cada estado. Então, é extremamente interessante a pessoa conhecer, porque é cultura. Eu sou fascinado por isso, eu gosto mais disso. Esse nopal, até uma coisa muito interessante, na bandeira do México, ele é tão importante para o México que ele faz parte da bandeira. Tem umas folhinhas verdinhas na bandeira, dele. O nopal está lá. Então, para os empresários aqui, né, é assim, ousem, né, é um recado, quando você fala assim, o que você pensa? Ousem em pensar em internacionalizar, usando um método correto, que é seguramente mais assertivo, né? Há uma mitigação dos riscos, você só vai de fato investir tendo uma visibilidade da coisa, não é uma coisa de falar assim, acham quem, vão vender, você não sabe quem é que vai estar comprando, assim, é um negócio, o mercado vai aceitar? Pode ser que sim, pode ser que não, entende? Então, eu acho que assim, é um momento extremamente oportuno com esse TLC. Além do TLC, tem o PASIC. PASIC é um programa do governo do México de combate à inflação, que ele pegou 30, independe do TLC, ele pegou 30 itens da cesta básica e zerou os impostos. Olha a oportunidade. Porque comprar dos Estados Unidos vai ser difícil. Aonde que ele vai comprar? Está comprando dos outros, de Colômbia, de Argentina, porque eles têm tratado de livre comércio com a Colômbia. O México são 15 tratados de livre comércio. O Brasil tem quanto? Mercosul. Então, e eles situam muito isso, que o Brasil, diferentemente do México, ele proporcionou ao longo desse período para trás aqui uma atuação interna muito grande, arrumação aqui. O México, nesse mesmo período, ele se abriu e conquistou um espaço muito grande. A gente tem que ser ágil, não afoito, mas ágil, porque o chinês já enxergou e está fazendo toda a graça dele lá de financiamentos. Obviamente que não faz nada de graça, né? Uma hora vai colher. E nós temos o que o chinês não tem. A gente não tem o dinheiro que eles têm, mas nós temos o produto. Sim. O México tem uma característica, para você ver, de dependência. O México faz parte da OPEP. É um produtor de petróleo gigantesco. Só que não tem refino. O petróleo vai para os Estados Unidos e volta com gasolina, a Magna, que é muito melhor que a nossa, não tem aditivo de álcool nem nada. Mas
depende dos outros. E a economia mexicana é uma economia pujante, né? Pujante. Eu vejo, assim, só para até como exemplificar, a gente vê a questão de clubes futebolísticos, né? Times de futebol. Eu vi uma reportagem esses dias que mostra que os jogadores não fazem questão de sair do México para ir para a Europa. Não é porque eles são ruins, não. Não, porque o México paga tão bem quanto a Europa. E isso, eu tive uma experiência que eu tenho, o meu genro, quando eu fui para o México, ele foi também. Dentro daquela... Da turma ali. Da turma que da Arca de Noé. E ele já jogou no Cruzeiro, em Belo Horizonte, tudo, né? Assim, e ele é muito bom vai chegar no México, vai arrumar espaço. Né? Não conseguiu por causa da proteção que existe mesmo do jogador mexicano. E nem era... Isso foi em 2010, por aí, ou seja, o futebol mexicano tinha até um que era brasileiro, os pais dele eram brasileiros, era muito bom. Mas hoje o futebol mexicano ele evoluiu muito. Até ontem, durante o evento, o pessoal, foi o André da FIEG, no comentário dele, falou assim, não, Guadalajara, na época que o Brasil tinha futebol... Hoje está difícil. Hoje está difícil porque está nivelado mundialmente. Né? E a gente nivelado de uma forma um pouco... Não tão bom. Dejair, aqui a gente gosta também de conhecer, como você contou um pouco da sua história, sua trajetória, né? Aí, até chegar realmente nessa grande relação de comércio entre México e o Brasil. Tem algum hobby que o Dejair gosta de praticar? Eu tenho um hobby que está, no momento, assim, não vou dizer que é escondido, está em letargia. Eu, depois de um tempo, eu aprendi a andar de patins inline. Olha. E participei, inclusive, de uma equipe lá em Minas. Né? Que legal. E foi muito interessante, foi na época que teve um boom de patins e minhas filhas iam para lá, tinha uma pista lá no shopping, no Minas Shopping, e elas ficavam lá, passavam domingo, o sábado, foi só crescendo durante a semana, e o dono da pista, a gente conversava muito, que eu ficava lá sem fazer nada, ele um dia me chegou perto de mim e falou, Dejair, poxa, por que você não faz uma atividade física, rapaz? Vem andar de patins. Aí eu fui confidenciar para ele, falei assim, que eu tinha vontade de aprender, louca, mas imagina, ó, se um marmanjo desse aqui tomar um tombo, como eu já vi gente tomando aqui, é um só. Eu falei, não vamos mexer com isso não. Não, cara, eu te ensino a técnica. Cai quem não sabe. Eu falei assim, bom, como que é isso? Mas aprender aqui igual todo mundo andando aqui, eu vou dar deixando. Não, eu te ensino a técnica toda fora daqui, para você aprender, para você poder vir com eles e curtir também. E assim ele fez, aí foi me ensinando, me arrumou um patins, eu fui pegando aos pouquinhos, aí comprei um patins, aí na minha casa até, em Minas Gerais, eu começava, tinha um corredor no apartamento, né? Aí eu deslocava para lá, deslocava para cá, fui criando coragem. No final das contas, eu já fiquei ousado, eu queria subir nas rampas lá e comecei. E o primeiro problema é que eu não conseguia subir. Eu não sei se é o efeito do medo, a hora que eu chegava, eu diminuía e não subia. Aí eles falaram, não, o problema não é o seu medo. Tem mas é o patins seu que não tem a roda mais adequada, que não tem um rolamento, isso aqui. Aí eles me deram, ganhei de presente. Olha. As rodinhas lá, que a gente acabou fazendo amizade, tem amizade até hoje. E a gente participou de coisas, inclusive de festa junina. Nós fizemos várias festas juninas que a gente ganhou até de brincadeira, né? Nós fizemos em clubes e em escola em Belo Horizonte, e eu era o padre. Uma das minhas filhas, essa que vive no México, era noiva e a outra mais novinha carregava a aliança. E todos de patins. Olha que legal. Era um negócio assim muito legal. Mas, quando eu fui para o México, ainda andei de patins lá. Tal. Aqui em Goiânia, eu experimentei umas 3 ou 4 vezes também, que eu trouxe o patins do México. Mas tenho 4 amigas que convivem comigo, 4 hérnias de disco, que me cutucaram no ombro e falaram assim, olha, assim, que eu aprendi de fato a não cair, depois que você aprende a técnica, não vai. Mas
o próprio movimento ele força. E as 4 ervas falaram assim, não brinca com a gente. Aí eu acabei vendendo patins, mas é uma coisa que me encanta. Que gosta? Que assim, que ele é altamente saudável, tanto para o físico quanto para o espírito. Um período que eu morei em Salvador, eu andava todo dia de noite, na orla tinha uma quadra, porque eu ficava sozinho, eu trabalhava na família em BH, o que eu vou fazer? Não vou andar de patins. E eu gostava, né? Mas depois, voltando para BH, em BH já não tinha mais pista. Aqui em Goiânia tem alguma coisa, mas é limitado também. Sim. E aí eu... Deixou um quieto. E futebol, gosta? Torce para algum time? Tem que ser com cautela, né? O time que eu torço desde a infância, né? Até não é bem falar torcer, né? É o América Mineiro, que é difícil, né? É uma situação... Assim, é um clube que já foi um dos mais ricos de Minas Gerais, mas ninguém entende por que gerou, por exemplo, Tostão, que foi da seleção. Era do América? Olha. Foi América. E vários outros que foram para a seleção. O América sempre formou jogadores. Tem essa transição. Até o Richarlison, que estava realmente na seleção. Então, assim, a gente gosta. Tem uma vantagem de torcer para a América, né? Eu fui ao campo, assistir o jogo, foi uma única vez, e o América perdeu. Mas a torcida, ela desfruta de um benefício que as outras não têm. Porque você tem, né, normalmente tinha, né, geral arquibancada, no caso do América tem geral arquibancada e leito. Porque tem espaço. Pode ficar deitado assistindo. Pode deitar assistindo. Nossa, agora eu gosto do Flamengo, né? E aí o Flamengo também, mas não é do meu estado, mas assim, tem essa conexão. Né? Legal demais. E uma sugestão pra gente, ou de algum filme, de algum livro, ou até uma viagem mesmo, como você disse, sei lá, alguma coisa interessante lá do México. Olha, eu acho que do México tem tanta coisa interessante, mas eu, assim, sem pensar em praia, né, porque praia tem um elemento, né? E tem, inclusive, sabe, a gente, vou para a praia em Cancún, vou sair da época normal de férias, vou em outubro em Cancún, vai se lascar, porque é época de furacão. Sim. Né? Então tem que saber esses detalhes. Até quando? Até quando. Mas uma ideia, a própria cidade do México, apesar de praticamente todo dia tendo um terremotozinho, né? Que para nós aqui é um absurdo. Até 5 graus da escala Richter no México, nem sirene não toca, nem alarme não tem. Só depois de 5. Até lá. Mas o que acontece? É uma cidade maravilhosa. É cosmopolita como São Paulo? Eu acho que é mais. Olha. É mais, porque você tem coisas, por exemplo, que você pode interagir para visitar o Castelo de Chapultepec. Ele chega a arrepiar. Sério? Você vê a história, você vê de uma forma assim fantástica. Tem toda a parte ali onde viveu o Maximiliano, que foi o primeiro e único imperador no México, não do México, né? Sim. Porque foi o Napoleão que colocou, ele era irmão do imperador da Áustria, né? E o México devia à França dinheiro, muito dinheiro. Então, ele tomou o México, né? Teve, inclusive, uma batalha, foram 2 batalhas em Puebla, uma em que os franceses derrotaram, né, e tomaram o México, né? Foi o Maximiliano, e depois o Maximiliano foi derrotado, mais tempo depois. Mas você vê essa história desenhada lá. O Parque de Chapultepec é muito, muito bonito, o Museu de História Natural, não é História Natural, é um museu de história de lá. Você passa um dia. Teve uma situação muito interessante, que o físico do mexicano é muito próximo dos astecas ainda, então a altura média é entre 1,30 e 1,40. Eu estava visitando, foi a primeira vez vendo isso lá, e tem os quadros, que não são quadros vivos, né? Tá lá aqueles quadros, as pessoas, vamos chamar de bonecas, assim. Eu estava com uma pessoa, um funcionário meu lá, a gente vendo, aí de repente eu senti um movimento.
Aí saiu andando assim, o pessoal vai. Aí eu falei assim, saiu alguém dali, porque ele é aberto, entende? Não tem vidro. Eu falei assim, gente, que coisa louca. E eu acho que a pessoa estava fazendo alguma coisa lá dentro e saiu. Mas a fisionomia era a mesma. Aquela coisa assim interessante. Então, o Zócalo, as coisas que tem na cidade, são assim, restaurantes fantásticos, não restaurantes modernos. Sim. Apesar de que tem também. No World Trade Center, lá é giratório, gira 360 graus, você senta com uma visão e depois tem outra. Que legal. A Frida Kahlo, a história, a casa da Frida Kahlo, né? Então tem muita coisa. Essa Avenida Passeio da Reforma, ela tem o Anjo da Independência, que passa nos filmes da Dourado, tem a Plaza da... Como é que chama? Até ontem eu estava lembrando. São vários pontos ali interessantes. Tem uma igreja que ela é bem antiga, muito antiga, e ela está inclinada para frente. Aí você chega a sensação assim, como é a igreja está caindo para cá? Mas ela é inclinada assim mesmo. A catedral, ela afunda. Ela afunda e ela é inclinada também, só que para o lado. E eles mantêm o controle, porque tem que fazer alguns... Por quê? Porque a cidade do México era um lago. Ela toda era um lago. E ela foi sendo aterrada. Hoje tem uma área que é chamada Veneza Mexicana, em que tem uns barquinhos muito típicos, com os mariachis que ficam tocando, lanchando, você consegue lá. Se chama Xochimilco. É um lugar legal, bastante típico. Então você tem, assim, não dá nem para falar assim, a quantidade de coisa que tem na cidade. Agora, tem uma situação muito ruim, né? É o trânsito da cidade do México. A cidade hoje tem quantos milhões de habitantes? Ontem eles me deram uma atualizada que ele está próximo dos 30. É muito e ela é muito grande mesmo. Ela é muito grande. Ela tem uma característica diferente de São Paulo. São Paulo são os prédios muito altos e na cidade. No México tem uma série de prédios muito altos. Hoje, eu inclusive ontem, uma série de torres que eu nem conhecia, mas prédio igual 52 andares, tipo os daqui. Mas a maior parte são casas de no máximo 2, 3 andares e numa infinidade. E não existe favela. É um troço interessante. Existe a casa mais simples. Mas uma coisa que não funciona direito no México é o GPS, na cidade do México. Porque eles te mostram as coisas e de repente você fala, não, caminho, vou seguir, e de repente a rua sumiu, não tem mais. Essas características é interessantes. Eu acho que assim, uma viagem ao México, ela tem que ser assim, amparada por informação. Por exemplo, na cidade do México, você não pode pedir ajuda para a polícia. Eu descobri isso da pior forma. Eu não tive problema nenhum com narco lá, mas fui assaltado 4 vezes. Todas 4 pela polícia. Porque eu não sabia que é o seguinte, que a polícia ela tem os critérios dela, né? O critério, eles ganham muito pouco. Então, o que é a oportunidade? Se você pede informação, ele te dá, mas te cobra. Entendi. E você não tem jeito, né, de fazer. Então, isso é uma coisa que tem que saber a polícia. Ficar lá, até quando me ensinaram, né, falar assim, você tendo dificuldade na rua, você tem um policial e tem uma pessoa estranha, vai na pessoa estranha. Porque se ele te assaltar, tem um se. Agora, na polícia não tem se, ele vai te roubar. Eu vivi coisas assim, então você tem que saber. Eles cuidam dele lá, você não... As peculiaridades, as peculiaridades do país, né? Por exemplo, uma coisa que no Brasil é comum, você tocar a buzina do carro, né? Para qualquer coisa. E em alguns casos que você toca daquele pam, param, pam, pam, pam. Isso é uma ofensa que pode gerar briga séria no trânsito. Eles traduzem isso como xingando, ofendendo sua mãe. Sério, olha que interessante. São coisas que você precisa ter informação, né? Você vai abastecer o carro no México, principalmente região de Cancún.
Você nunca chega pro cara e fala assim, põe aí, completa o tanque aí. Você tem que acompanhar para e passo. E o seguinte, o dinheiro você só entrega no final. No final. O cartão, se é cartão, só no final. Vamos fazer aqui. Porque já aconteceu vários casos que eu falo assim, se o cara entregou o dinheiro antes, põe 50 pesos aqui. 100 pesos. Aí depois o cara pôs, são 50 pesos. Mas eu já te dei. Não, não deu não. Dei. Não, o senhor não deu não. Eu já tinha dado. Eu vou chamar a polícia para resolver. Aí o turista, principalmente, vai chamar a polícia. O que vai fazer? Então, são informações que são bastante... Que são importantes, né? Cancún mesmo, por exemplo, você vai passear em Isla Mujeres. Você está na zona hoteleira. É mais cômodo pegar o barco ali na zona hoteleira. É o dobro do preço do embarcador, que é igualzinho, que fica mais para frente, lá na avenida, lá na frente. Que é a mesma coisa, vai chegar do mesmo jeito. Chega do mesmo jeito, o mesmo barco, e sem problema nenhum. Então, eu acho que assim, uma viagem ao México, ela tem que ser... Tem coisas muito bonitas, entende? Muito bonitas. Tem coisas que eu nem conhecia ainda, entende? Mas tem que ser programada e pedir apoio. Isso. Ontem eu recebi à noite, né? Quando eu cheguei em casa mais tarde, que eu ainda tive um problema com minha filha que teve que ir lá no Anisraça por causa da gripe. Aí eu recebi a mensagem do cônsul honorário do México lá no Paraná, o Walter Rosa. Diz, aí eu vou para o México em março, mas eu vou para Cancún, nunca fui, me dá as coordenadas. Que ele já sabe que você... Dá as coordenadas, porque eu quero passar uns dias lá e quero ver o que a gente faz de forma mais tranquila, né? mais acertada. Mas basicamente, assim, de filme, eu gosto muito de filmes. Gosto de filme, mas não tenho assim um filme específico, né? Eu gosto de assistir, ocupar o tempo para relaxar a cabeça das coisas. Começa assim. Eu assisti um seriado ontem da Netflix que era eu até não recordo não, porque eu não me preocupo muito com o nome, não. Eu gosto do conteúdo. É isso. Eu também tenho muitos filmes que eu assisto que é só para ficar tranquilo. Eu sei que ele é novo, são acho que 6 episódios, contando a história dos índios com os mormons lá na região de Utah, nos Estados Unidos. E o interessante é que ele não termina do jeito, né, que eles o mocinho vai se dar bem, não. No fim, é como se fosse uma história que tenha acontecido mesmo, que deu o drama final lá. Mas ele tem uma assim, muito, muito interessante. Que é uma outra cultura, uma outra peculiaridade que às vezes a gente tem muito desconhecimento, né? Sim, e que é interessante a gente conhecer. E uma frase que o Dejair gosta de falar, o que escuta, fala, nossa, isso é legal. Uma frase? Tem uma que eu tenho falado mais, é essa que eu te falei, assim, você que vive no México, quando você sai do México, você sai do México, mas ele não sai de você. Mas por causa do México, eu acho que assim, pela interação, mas ela é marcante para mim, eu sinto isso. Nem eu, quando vivia lá, tinha a percepção que iria acontecer algo assim, entende? Porque eu tinha minhas reclamações do México, entende? Sim. Principalmente as da polícia, que incomodou muito, o trânsito infernal. Entende? Eu morava numa casa na Cidade do México, que era uma casa de cinema. E pagava um aluguel baratíssimo. Era uma casa que tinha 7 salas. Nossa. E vidro em tudo. E eu adoro Natal. Então, eu enfeitava a casa toda, né? Eu tinha uma sala só de enfeites de Natal, com trem elétrico, uma árvore de 4,10 metros, toda, né? Isso foi... E só teve um problema nessa casa. No dia de 31 para 1º, eu fui soltar fogos, né? Que a gente solta, quase fui preso. Chegou o pessoal da administração, você está louco, o que passa com o seu filho? Hoje é 31, sim, não é possível. Só se solta fogos e é limitado no dia da independência. Fora isso. Igual alguns estados dos Estados Unidos também tem essa mesma regra. Sim. Não, mas agradecer imensamente
por você estar aqui conosco, de já contar a sua história de sucesso, de superação, de investimento, de vislumbrar o futuro em todas as áreas que você passou. E realmente apresentar o México. Apresentar o México aos empresários, essa oportunidade que temos aí, realmente de grandes investimentos, seja elevando os nossos produtos, seja trazendo os produtos de lá para que possamos investir aqui. E quando a gente fala de produtos, o produto ele se estende a serviços. Também. Se estende a serviços, consultorias, aspectos técnicos. O México busca no agro conhecimento técnico do agro. Porque Com ele certeza. tem limitações e que somente um desenvolvimento tecnológico que vem acontecendo no agro brasileiro, eles já perceberam isso, vai ajudar. Eles não vai eliminar de jeito, porque eles têm um espaço físico limitado. Né? E muito obrigado, sucesso. E a gente fica sempre lembrando para os empresários, procure a Câmara, procure o DJI, para que realmente possa ter essa nova perspectiva e essa oportunidade. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço a oportunidade. É fantástico a gente poder estar fazendo isso aqui, que é o fundamento para a gente conseguir alcançar o sucesso, divulgar. É isso aí. E agradecer mais uma vez aqui os nossos patrocinadores, as empresas que estão sempre aqui conosco, fazendo com que a gente leve um Podstar cada vez mais com informações privilegiadas, como nós trouxemos aqui através do DJI, vice-presidente da Camebra, da Câmara de Comércio México-Brasil, aqui na região do Centro-Oeste, Norte e Minas Gerais. Está sempre aqui conosco o Grupo Eribaldo Egídio, também a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase, Tempore Refeições, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec e Vibracom. E a sua empresa também pode fazer parte do Podstar, com certeza. A SEAG está sempre de portas abertas, ainda mais esse ano de 2025, que teremos grandes novidades e você irá acompanhar com o passar do tempo. Vai chegando ao final mais um Podstar. Aguardo vocês na próxima semana. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.